fala assim, ó, não, no primeiro não, no segundo. Acabando a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se e depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, Simão Pedro, e que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés? A mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço agora, sabes tu agora, mas tu o saberás depois. O que ele estava fazendo naquele momento, eles não estavam sabendo, mas eles iam saber depois, né? E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Disse Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo estáis limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que havia se trair, por isso disse: nem todos estavam limpos. Então ele estava dizendo para Pedro que todos ali estavam limpos, não necessitava de lavar tudo, porque somente aos pés, né? Que não precisava lavar, porque ele já estava limpo todos, mas não todos. Ele estava falando de Judas Iscariote, que estava ali, né? E ia trair ele, né? Porque ele já sabia que Judas ia trair, né? Então ele estava falando que nem todos estavam limpos. Mas aí ele estava dando ali um exemplo de humildade para as pessoas, para os discípulos, né? Porque ele falou: se me chama eu de mestre, né? Eu vou lavar os pés de vocês. Quer dizer, ele estava dizendo, se ele estava chamando ele de mestre, né? Quem teria que lavar os pés seriam eles. Mas como ele queria dar aquele exemplo de humildade, que não existe, né, servo maior do que o Senhor, nem aquele que envia maior que aquele que está enviando. Irmãos, nós somos iguais, Deus vê nós iguais, né? Então não importa se é pastor, se é pregador da palavra de Deus, se é evangelista, se é diácono, se é presbítero, nós somos tudo do mesmo jeito, né? Então é aquilo que Deus estava falando. O exemplo que ele estava dando ali não era de que era para eles lavar os pés de todo mundo, né? Porque imagina uma igreja que tem aí 1000 membros, né? 1000 membros, 500 membros, não tem como lavar o pé de um do outro, né? Mas ele estava dando um exemplo de humildade, né? Que muitas das vezes a pessoa recebe um título ali de um pregador, de um pastor, ou até não são todos, né? Mas tem muitos que são assim. Só porque ele tem aquele título, ele quer ser maior que todos, né? Às vezes ele não quer dar ali a humildade de estar numa porta cuidando, né? Às vezes ele não quer dar uma humildade ali de, até mesmo se precisar, passar um pano na igreja, no chão, limpar um banco, só porque ele tem aquele título. Mas o título é um título, né? O que importa é a pessoa, né? A pessoa tem que ser humilde, né?
Quantas pessoas a gente não vê com o nariz empinado dentro das igrejas, né? Só porque tem um título, né? Título de missionário, título de pastor, título de evangelista, tem, né? Aí então não quer só ficar mesmo ali por conta de só de estar sentado ali no púlpito, não pode levantar nem para nada. Muitos irmãos, muitas igrejas são desse jeito, muitas denominações têm pessoas dessa maneira, né? E nós temos que ser humilde, porque Deus, Ele não olha, né? Ele não olha para título, Ele olha para a nossa humildade. Nós temos que ser humilde, né? Então, é por isso que Jesus estava dando ali esse exemplo, né? Porque Jesus ele é um mestre, né? E ele ali pegou uma bacia com água, uma toalha e lavou os pés dos discípulos, dando ali, né, esse exemplo para que eles viessem também ter essa humildade, né, para dentro da igreja, com as pessoas, né, ser humilde com as pessoas. Então é assim, Deus ele vê nós igual, né? Não tem nem maior e nem menor, porque Deus é o maior, né? Jesus é o maior. E nós somos servos, nós temos que servir. Então é assim, irmãos, é por isso que esta palavra, ele falou, né? Aquele que não tiver essa humildade de lavar os pés uns dos outros, não tem parte comigo. Foi o que ele disse aqui, ó, não eu que disse. Não tem parte comigo. Então nós temos que ter essa humildade. Nós não pode querer ser maior do que o outro, né? Passar por cima do outro. Nós somos iguaizinhos, né? Não somos nada sem Deus. Deus é que é tudo na nossa vida. Então é por isso que ele deixou este exemplo aqui, né? E Pedro falou para ele, Senhor, então me lava tudo, me lava a cabeça, me lava o corpo inteiro. Ele falou, não precisa, você já está lavado, você está limpo, pela palavra de Deus ele estava já limpo, lavado, né? Mas tinha um ali que não estava, era o Judas, porque Judas estava com o pensamento mau, já ia trair Jesus, porque aqui já foi a última ceia, né? Que eles fez, foi a última ceia. Ele já ia ser crucificado. Então, irmãos, que nós viemos, irmãos, ser humilde, né? Servir a Deus com humildade. Tem pessoas, irmãos, que acham que é dono de tudo, né? Só porque tem um título. Tem um título de cantor, tem um título de pregador. Eles acham que é tudo, né? Acha que é tudo, irmãos, misericórdia. Nós não somos nada sem Deus, né? Nós somos uns lixos, somos pó. Sem Deus não somos nada. E as pessoas acham que é muita coisa. Acham que só porque ele tem esse título, ele é maior que todo mundo. Mas não é não, irmãos. Não é não. É tudo igual. Deus não está olhando para você se você é preto, se você é branco. Ele quer a sua humildade. Ele quer a minha humildade na presença de Deus, né? Então é isso. Essa é a palavra que o Senhor me deu nessa tarde, viu? Hoje foi até